Olá, seja bem-vindo! Eu sou Amanda Simões, proprietária do Lorde Pet Store e criadora do treinamento Comece Certo. E essa é a primeira aula da semana do empreendedorismo pet. Hoje eu quero mostrar para você como montar ou tornar seu pet shop lucrativo do jeito que você sempre quis. Mas antes de mais nada, eu quero te fazer 3 perguntas. Você sente vontade de ter um pet shop? Acredita que poderia ser muito feliz e realizado nessa área, mas tem medo de arriscar? Sabe que esse é o ramo que mais cresce em nosso país e acredita que abrir um negócio poderia ser muito rentável financeiramente, mas se preocupa com a quantidade de concorrentes? Ou você já está nessa área, mas sente dificuldades e não consegue fazer a sua empresa deslanchar? Aposto que você já pensou que poderia ser mais eficiente e obter mais lucro, não é mesmo? Se você se reconheceu em alguma dessas 3 perguntas, essas aulas serão muito úteis, até porque eu vou revelar alguns segredos e dicas que podem ajudar muito sua vida. Não tem nada melhor do que trabalhar com o que a gente ama, se divertir e ainda ganhar dinheiro, não é? O mundo pet é fantástico. A diversão começa na escolha dos produtos. E cada animalzinho que a gente atende é um presente. Ver aquelas carinhas felizes que dão vontade de morder. É um universo gigante. Muito feliz, adoro essa inspiração, vamos na festa. Que legal, que bacana, fico feliz em saber. E se eu te dissesse que existe uma nova metodologia para você iniciar o seu pet shop como se estivesse há anos no mercado? Com informações valiosíssimas. Você iria economizar tempo, erros e dinheiro na sua jornada. Imagine se você pudesse abrir o seu pet shop e já conhecesse os bastidores de uma rotina de um banho e tosa? E se você pudesse inaugurar o seu negócio já com os produtos em estoque que são sucesso para o seu público? Imagine se já soubesse tudo sobre os melhores equipamentos para o banho e tosa sem precisar testar ou procurar os melhores locais para comprar? E para você que já está nesse ramo, essa metodologia vai abrir sua mente, dar aquela reciclada e ajudar a identificar seus erros, corrigir e aumentar sua rentabilidade. Tudo isso e muito mais é possível, é real e você vai entender melhor durante essas aulas. Essas aulas são ideais tanto para aquelas pessoas que têm vontade e pretendem entrar para o ramo pet, quanto para aquelas que já estão nessa área. Dá só uma olhada nesses depoimentos. E hoje eu consegui praticamente dobrar o meu faturamento comparado a alguns meses atrás e eu estou muito feliz. Aprendi a lidar com os meus funcionários, a melhorar o meu relacionamento com eles, até mesmo com os clientes. Aprendi a solucionar possíveis problemas antes mesmo deles acontecerem. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, na minha vida de empreendedor pet. Por quê? Porque esse curso nos norteia, nos dá a direção certa, nos dá a condição de acertar, de não errar, de fazer a coisa com medidas, com a parte elétrica, com a parte de estrutura. Então, assim, Que economizei horrores foi a questão, 2 coisas. Foi a questão, primeiro, da estrutura. As pontualidades que ela colocou, todos os erros e acertos que ela teve, em que eu tava fazendo muitas coisas iguais, no mesmo sentido que ela fez inicialmente, que ela falou, não faça, que não vai dar certo. E o segundo ponto foi a questão da lista de fornecedor. Eu tenho certeza que para ter uma lista de fornecedor dessa que ela oferece pra gente, eu teria que ter algum tempo de estrada, algum tempo de erros, muitos erros e alguns acertos, mas muitos erros. E os erros a gente sabe que o dinheiro vai embora, Então o dinheiro, eu tive muita economia nisso, porque eu comprei um estoque certo, eu fui pontual. O nosso banho e tosa melhorou 15% nos últimos 3 meses. E isso é muito gratificante porque é um valor muito alto se a gente for pensar numa loja pequena. Eu sei que parece muito bom para ser verdade, mas já já você vai assistir outros depoimentos de alguns alunos que participaram das semanas anteriores e constatar por si mesmo o que eu estou dizendo. Agora, para você entender tudo que eu vou ensinar e poder mudar a sua vida através do conteúdo valioso dessa semana do empreendedorismo pet, deixa antes eu te contar um pouco da minha história.
Eu sou advogada, não sou veterinária como muitos pensam. Moro na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e advoguei por vários anos e fui muito realizada nesse período. Mas, provavelmente, como você, sempre tive vontade de empreender, de ter um negócio e essa oportunidade surgiu. Depois de muito pensar, eu e meu marido chegamos à conclusão que pet shop poderia ser bem interessante, pois as notícias eram de que o mercado pet tinha tudo para crescer no Brasil, já naquela época, há 8 anos. Comecei a pesquisar tudo sobre o mercado. Visitei os principais pets boutique do Brasil, mas minha única experiência era igual a de qualquer consumidor. Tive muito medo de entrar para uma área que não conhecia, assim como você também pode ter. E eu acho que ainda que eu fosse veterinária, eu não saberia nada de gestão, metas e muito menos marketing. Hoje vejo que eu deveria me preocupar mesmo, porque a grande parte das faculdades de veterinária não ensinam nada de gestão. Contratei um arquiteto experiente e imaginei que meus problemas em relação ao layout e estrutura de banho e tosa estariam resolvidos. Em 2012, inauguramos o Lorde Pet Store e naquela época, Boutique Pet ainda era novidade no Brasil. Fomos os primeiros do nosso estado e mesmo em São Paulo e Rio, haviam bem poucos. Decidi que minha loja, meus produtos e atendimento seriam diferenciados e mais uma vez, imaginei que isso já seria suficiente. As redes sociais estavam em ebulição, tinha esse controle do feed de notícias e o número de seguidores realmente significava algo. Foquei muito em fazer um marketing diferente do que existia. Embora eu não soubesse nada disso, eu queria inovar nesse mercado. Me preocupava com a qualidade das fotos, produtos que mais chamavam a atenção e também com o que eu escrevia nas legendas. Em pouco tempo, o Lorde virou referência nas redes sociais e ficou conhecida por pessoas de fora do meu estado. Foi assim que as vendas online iniciaram por todo o Brasil. Sentindo esse momento, decidi criar a nossa linha de produtos, pois percebi que faltava alguma coisa no mercado. Os produtos Lorde Pet Store foram super bem aceitos e começamos a vender também para outros pet shops. Ao mesmo tempo, a loja física cresceu bastante, o número de funcionários tinha dobrado e acabamos nos tornando referência, não só pelos produtos diferenciados, mas também pelos serviços e atendimento focados no cliente. Nessa época, inauguramos a segunda unidade. Contando assim a minha história, dá a impressão que foi fácil e que eu não tive problemas. Mas, depois de algum tempo, eu pude perceber que os estudos e pesquisas disponíveis na época não foram suficientes para me preparar para empreender. Sabia que logo na primeira semana de funcionamento da loja já comecei a sentir as consequências de ser inexperiente nessa área? As banheiras do banho tosa não eram práticas, as medidas não eram corretas, os funcionários sentiam dores nas costas. E como o projeto se preocupou mais com a estética do que com a funcionalidade, as banheiras vazavam e provocaram infiltração nas paredes. Ou seja, eu tive que gastar refazendo as banheiras e também com pintura novamente. Eu ficava me perguntando, como o arquiteto não tinha pensado nisso antes? Meu Deus! A gente sempre tenta culpar alguém, né? Depois das banheiras, foi o ar-condicionado. Para de funcionar, arruma, adapta, gastos e mais gastos. Os pelos estragavam o aparelho com frequência e nenhum técnico conseguia resolver. Só o tempo e a experiência, que me custou bastante, fez com que eu encontrasse uma solução efetiva. Depois do ar, teve a rede elétrica. O disjuntor desarmava nos dias mais movimentados, bem naqueles de maior faturamento. Depois a água desperdiçada, que me trouxe de presente algumas contas absurdas. Enfim, mais um monte de gastos. E por mais que internamente eu culpasse o arquiteto por esses erros estruturais, anos mais tarde cheguei à conclusão que ele também não teria como prever tudo isso. Somente a experiência poderia trazer soluções. E como eu não tinha ninguém para perguntar, teve que ser a ferro e a fogo mesmo. Mas os problemas iniciais não foram só na estrutura. Eu vou te contar. Passado alguns meses da inauguração, eu comecei a conhecer melhor o meu público e notei que boa parte do meu estoque inicial dificilmente seria vendido. Sim, eu tinha comprado errado. E um dos piores erros dos novos empresários é não fazer boas compras. Estoque parado significa prejuízo financeiro e nesse caso, pessoal, foram mais de R$30 mil. E também prejuízo na sua imagem, o que é muito pior, porque isso a gente não sabe nem quantificar. Os clientes que frequentam nunca encontram nada novo, porque você fica esperando vender para comprar novamente. E começam a procurar outros lugares. E eu sempre digo, você deu a oportunidade para ele conhecer outro lugar. Conheceu, gostou, não volta.
Resultado, eu tive que fazer promoção. E ainda assim, confesso que por muito tempo fiquei com coisas encalhadas, tomando espaço nas prateleiras de coisas que poderiam vender. Já imaginou como isso é ruim? Eu poderia passar horas aqui falando de todas as minhas inúmeras dificuldades no início, mas só quis dar alguns exemplos para você entender as consequências da minha insegurança e inexperiência. Essas consequências resultam em muito prejuízo e eu vou falar, custou, levou um tempo, mas a gente conseguiu superar. Porém, a gente também sabe que nem sempre os empresários conseguem suportar tanto prejuízo assim. Muitas empresas até nascem bem, começam a se desenvolver da forma correta, mas não conseguem superar os prejuízos causados por esses erros e quebram. Somente depois de anos eu consegui notar o tempo realmente perdido, o tanto de erros cometidos e o montão de dinheiro desperdiçado, simplesmente pelo fato de não ter como conhecer a realidade nua e crua de ser empresária no ramo de pet shop. Eu não tinha mais onde pesquisar sobre o assunto e principalmente para quem perguntar. Eu só compreenderia tudo se alguém que já estivesse nessa área há um certo tempo compartilhasse comigo todo o seu negócio, não é? Mas isso seria impossível. Quem entregaria o ouro para um possível concorrente? Então, eu tive que aprender na raça, no dia a dia, sem atalhos. Passado essa fase turbulenta, algo despertou em mim. Quando comecei a receber vários e-mails de pessoas de todo o Brasil interessadas em franquias do Lorde. Confesso que eu fiquei muito surpresa. Franquia, uau! Mas eu ainda não sentia que franquia seria o caminho do Lorde, pelo menos não agora. E por mais que eu respondesse esses e-mails dizendo que não tínhamos franquia e que por enquanto não havia planos para isso, eu sentia que podia fazer diferente, talvez até mais do que virar uma franqueadora. Afinal, eu já estava há alguns anos no mercado e tinha muito mesmo para contribuir com aqueles que desejavam entrar para esse ramo. Me lembrei de todos os obstáculos que enfrentei no começo e decidi fazer alguma coisa diferente. Uni todas essas minhas experiências, meus conhecimentos como advogada empresarial e anos de consultora jurídica do Sebrae. Decidi criar um método, um atalho, que eu mesma nunca tive e resolvi testar se esse método funcionava só para mim ou também funcionaria para outras pessoas do ramo pet. E deu certo. Olha só esse depoimento. Oi, gente. Eu sou Milana, sou aqui da Real Dog e de São José dos Quatro Marcos, no Mato Grosso. Tô nesse mundo pet há 2 meses, que foi o tempo que eu abri a minha loja, que economizei horrores. Foi a questão, 2 coisas. Foi a questão, primeiro, da estrutura. Os erros e acertos que ela teve, em que eu tava fazendo muitas coisas iguais, no mesmo sentido que ela fez inicialmente, que ela falou, não faça, que não vai dar certo. E o segundo ponto foi a questão da lista de fornecedor. Eu tenho certeza que para ter uma lista de fornecedor dessa que ela oferece pra gente, eu teria que ter algum tempo de estrada, né? Algum tempo de erros, muitos erros e alguns acertos, mas muitos erros. E os erros a gente sabe que o dinheiro vai embora, né? Então o dinheiro, eu tive muita economia nisso, né? Porque eu comprei um estoque certo, eu fui pontual, assim, pontual com os meus fornecedores. Os fornecedores que ela indicou são excelentes, porque eles realmente querem ajudar, querem fazer com que a gente cresça, não simplesmente vender. São pessoas assim que alguns eu me tornei amigos, de conversar fora desse mundo. Então, assim, a questão da venda, como eu vendo, a questão das redes sociais. A Amanda, ela foi muito importante, ela tá no coração, ela tá nas orações, porque ela realmente foi muito importante nesse momento dessa abertura. Viu? Você não precisa mais abrir uma empresa sem nenhum conhecimento e passar por todas essas dificuldades. Agora, você tem onde buscar todas as informações de que precisa. E se você já está nessa área, já tem um pet shop, hotel ou clínica veterinária, você pode faturar muito mais corrigindo erros que talvez nem saiba que esteja cometendo. Se você está assistindo essa aula e interessado em aprender mais, eu gostaria de te dar os parabéns por essa iniciativa e dizer que você está no caminho certo. O que eu vou te ensinar não é um conteúdo qualquer que você encontre em algumas pesquisas na internet. É muito mais do que isso. São informações inéditas, um roteiro, um guia completo para transformar prejuízo em lucro.
Você já parou para pensar como pode rentabilizar mais o seu banho e tosa, por exemplo? Quais serviços você poderia agregar para faturar mais com o mesmo cliente? Aliás, serviço tem uma margem de lucro muito maior do que de produtos e por esse motivo merece uma atenção super especial. Mas se você ainda não tinha pensado nisso, não se culpe. Todo mundo pode se transformar em um empreendedor de sucesso. Só precisa ter acesso ao conhecimento e atitude. Você sabia que a cada 10 empresas, 6 não sobrevivem após os 5 primeiros anos de atividade? Mesmo no mercado pet, que foi um dos únicos a crescer na crise brasileira. Esses dados são do IBGE. É um bom motivo para se preparar, não acha? A maioria das pessoas que estão abrindo um pet shop, e você pode ser uma dessas, tem o seguinte pensamento. Eu vou começar pequeno, eu vou sentindo um negócio e crescendo conforme o movimento for aumentando. Entendo um pouco de empresas e acredito que não vou ter tantas dificuldades, porque vou aos poucos, com muito cuidado. Infelizmente, não é essa a realidade. Primeiro, que só para abrir as portas você já teve que investir, não importa quanto, mas já deve ter gastado um bom dinheiro e muita energia. Ou seja, o risco de ter prejuízo já é concreto. E a realidade de estar no comércio, lidar com pessoas, funcionários, fluxo de caixa, estoque, fornecedores, concorrência, pode acreditar, é muito diferente do que a gente vê nos livros. Por menor que seja o seu negócio, dá muito trabalho. Conforme o tempo vai passando, você vai entendendo mais da realidade e o seu sonho pode virar um pesadelo. Quer ver uma coisa? Você tem ideia de como se compõe o preço de um produto? Acha que se você comprar por R$30, basta vender por R$60 e já vai ter lucro? Não é bem assim. Existem muito mais custos embutidos numa venda. E normalmente o empresário só percebe isso quando começa a fechar um mês no vermelho. E sabe o que vai parecer mais estranho para esse empresário? Ele vai ver o dinheiro circulando no caixa, às vezes um montão de dinheiro mesmo, mas no final tudo aquilo não é suficiente nem para pagar as contas. Isso é mais comum do que você imagina, infelizmente. E olha, esse é só um exemplo de apenas um dos controles financeiros necessários para uma boa gestão. Isso é apenas um detalhe nessa vida de empreendedor, só uma pequena parte mesmo. Então, não seria maravilhoso ter um roteiro, um método para você seguir com todas as outras informações necessárias? Ainda mais se o destino final fosse o seu sucesso. Oi gente, meu nome é Andriele, eu sou de Ji-Paraná, Rondônia, o nome do meu pet shop é Ponto Pet. Há 1 ano e 4 meses atrás, quando eu abri a minha loja, 3 dias depois que eu inaugurei a loja, o meu pai ele veio a falecer. E o meu pai ele sempre foi tudo para mim, o meu grande incentivador, o meu apoio, aquela pessoa que estava sempre do meu lado. Eu intitulava ele como a mola no fundo do meu poço, porque ele estava sempre ali para me ajudar. E com o falecimento dele, foi uma época muito difícil da minha vida, onde eu me vi muito desmotivada. Eu sempre fui uma pessoa muito motivada e a falta de experiência também no ramo, porque a minha experiência era somente na área de vendas, eu sempre trabalhei com vendas. Então, o setor financeiro e administrativo era uma novidade para mim e eu sofri muito, eu penei muito para poder aprender. E mais ou menos com 6 meses, os primeiros problemas começaram a surgir. Eu não estava conseguindo pagar os meus boletos, eu não estava conseguindo alavancar as minhas vendas e eu entrei em total desespero porque eu vi o meu sonho indo embora. Eu me vi numa situação em que eu estava disposta até mesmo a fechar o meu negócio, o meu grande sonho. Foi quando eu fui para casa num dia desses de muita tristeza, buscando uma solução, que eu entrei no Facebook e vi o anúncio da Amanda, comecei a entender o que realmente era o setor administrativo e financeiro de uma empresa, o que era precificar um produto, como posicionar um produto dentro da loja. Então eu aprendi muita coisa e hoje eu consegui praticamente dobrar o meu faturamento comparado a alguns meses atrás e eu estou muito feliz. Aprendi a lidar com os meus funcionários, a melhorar o meu relacionamento com eles, até mesmo com os clientes. Aprendi a solucionar possíveis problemas antes mesmo deles acontecerem, que eu acho que isso é muito importante. A questão do marketing, então eu adorei. Aprendi a como fazer o marketing dentro da minha página social. Então é isso, eu estou muito feliz, eu voltei a sonhar e assim, eu sei que a partir de agora é só crescer, é só crescimento.
Fique sabendo, o que eu vou te ensinar nessa semana é inovador. É uma oportunidade de você aprender um pouco mais sobre empreender nessa área pet, entender esse mercado, identificar os principais erros e principalmente como evitar cada um deles. Enfim, qual o melhor caminho para o seu sucesso? Esses vídeos são oportunidade única de você aprender comigo, uma pessoa da área. Como todos os empresários, passei por muitas dificuldades e obstáculos, mas, diferentemente da grande maioria que protege as 7 chaves, seus segredos, eu sempre quis compartilhar tudo o que aprendi e ajudar você a aproveitar a oportunidade de crescer junto com o mercado que mais cresce no Brasil. O mercado pet esse ano está com tudo. Segundo o Instituto Pet Brasil, nosso setor movimentou mais do que 20 bilhões de reais no ano passado, sem dar qualquer sinal de desaceleração, mesmo com a crise. Muito pelo contrário, a expectativa é de crescimento. Depois de muito pesquisar sobre o que tem surgido de novo, eu comecei a notar um certo padrão de temas ou formas diferentes de oferecer soluções para 2 questões principais: humanização e vida corrida. Essas 2 tendências vão marcar presença no próximo ano, gerando novas demandas por produtos e serviços. Nesse cenário, sai na frente quem busca entender as motivações de compra e, assim, prever as necessidades dos clientes. É isso que vamos fazer agora, estudando exemplos. Falando então, primeiramente, em humanização dos pets, você bem sabe que eles são os novos filhos. Mesmo entre as famílias com crianças, os pets ocupam um lugar de honra e inspiram em seus donos um comportamento de pai e mãe. Apesar de ter sido notada já há alguns anos, a humanização é uma tendência muito forte para o mercado pet. E dessa forma, ela significa mais chances de sucesso para quem oferece conforto, saúde e mimos para os animaizinhos dos clientes. Portanto, pessoal, minha primeira dica é: para os pets, todo conforto é pouco. Já reparou na variedade de caminhas, almofadas e cabaninhas que tem aparecido por aí? O que antes era resolvido com uma coberta e uma caixa qualquer ficou inaceitável para os donos que querem oferecer o máximo de conforto para os seus pets. Então apostem nas caminhas e casinhas com design e tecidos especiais, cabaninhas, assentos de sofá, redes e balanços. Mas olha só, conforto não quer dizer produto caro, ok? Quando comecei, eu também tinha essa ideia. Para mim, apenas produtos mais caros trariam conforto e beleza. Realmente eles existem. Camas e sofás que custam bem mais de R$1.000. E claro, eles podem até ter um motivo para isso. No entanto, depois de anos no mercado, a experiência me trouxe uma sabedoria: me cercar de bons fornecedores. Hoje eu busco o melhor para o meu cliente com o valor mais acessível possível. Já testei inúmeras marcas e posso afirmar que preço não é sinônimo de qualidade. Se tem algo que cresceu muito com o mercado, foi o número de fornecedores. Quando comecei, até mesmo pela falta de conhecimento, posso dizer que sofri e gastei bastante até chegar em um mix ideal de produtos e nos meus fornecedores preferidos. Outra sacada importante é você ter uma lista com seus principais fornecedores. Nada melhor do que ter pessoas engajadas em realmente ajudar em sua jornada. Existem pessoas maravilhosas nesse mercado, eu garanto. Nessa lista, identifique os produtos mais queridinhos do seu público de cada empresa. É incrível como depois de um tempo a gente já sabe o que vai ser sucesso. E claro, se dedique fielmente para conhecer o seu público. Quem é ele? Homem ou mulher? Qual a idade, profissão, como se comporta? Como segunda dica, eu quero dizer para vocês que saúde pet é o que interessa. De rações e alimentos orgânicos até opções alternativas como florais, o mercado pet tem se diversificado muito quando o assunto é saúde. Outra tendência que chama atenção são os planos de saúde para pets. Novas tecnologias têm possibilitado tratamentos que não existiam antes, porém a um alto custo. Por isso, os donos tendem a investir em planos de saúde para pets, o que garante que eles sejam bem cuidados, caso necessário, sem que precisem gastar uma fortuna não planejada para isso. Portanto, aposta em alimentos orgânicos, terapias alternativas e, claro, em planos de saúde. Agora, preste atenção. Se a sua ideia é montar um pet shop com consultório agregado, não se preocupe em ter tudo que o mercado oferece dentro do seu negócio. A palavra de ordem é parceria. Faça parcerias com clínicas e veterinários que prestem esses serviços. Até porque, lembre-se da premissa: quem faz tudo, não faz nada. Especialização é a chave do sucesso. A terceira dica, levando em conta a humanização, é: o pet é meu e eu mimo mesmo, e daí?
foi-se o tempo em que o biscoitinho era tudo que um pet poderia sonhar, né? Afinal, hoje o que não faltam são opções de petiscos especiais para servir os nossos pets amados. Ovos de Páscoa, bolo de aniversário, panetone e até cerveja própria para pets fazem sucesso. Mas os mimos não ficam só na geladeira. Com roupinhas estilosas e acessórios desenhados por grandes nomes da moda, os pets não têm motivos para passearem desleixados por aí. Tem até shampoo com o mesmo cheirinho que faz sucesso entre os humanos, como a linha Pet Red, da famosa Bad Red. Assim, podem apostar em comidas comemorativas para pets, acessórios de moda e produtos de beleza que vocês não vão errar. A procura por serviços estéticos diferenciados teve um crescimento incrível. Diversas máscaras de hidratação, morango com chocolate, óleo de argan, vinho, champanhe, até mesmo cauterização e procedimentos para retirada de pelos mortos. A lista é infinita. Cada vez mais, os donos procuram esse tipo de serviço com o intuito de proporcionar o bem-estar de toda a família. Pets mais cuidados facilitam o convívio diário, já que agora eles fazem parte da rotina e ficam dentro de casa. E é aí que está nosso grande trunfo. A lucratividade desse tipo de procedimento é gigante. Alguns têm um custo mínimo, ou seja, 3 ou 4 serviços realizados já pagam uma unidade de determinados produtos, que podem ser utilizados para até 40 ou até 60 aplicações. Tem ideia disso? Exatamente pela lucratividade ser tão grande que nossa atenção para a venda desse procedimento deve ser especial. É um tipo de serviço que geralmente o cliente não pede. A gente precisa oferecer, mostrar a necessidade e a importância desses procedimentos para o pelo e a pele do pet. Estudar a composição, conhecer realmente cada produto e testar são pontos iniciais para ter uma venda significativa. Mas a grande sacada é você criar uma rotina e oferecer constantemente esses serviços para os seus clientes. Algo como listas de transmissão no WhatsApp, ações como Semana da Hidratação e, claro, as redes sociais são uma grande aliada nesse caso. A segunda questão que tem influenciado o nosso mercado é a vida corrida dos donos. Os problemas do dia a dia corrido nos centros urbanos são fonte de inspiração para várias inovações no mercado pet. Então, quem oferece soluções para poupar tempo e compensar a ausência tem grandes chances de lucrar. A minha primeira dica é serviços que servem para poupar tempo de donos atarefados. Imagine pegar um trânsito terrível depois de um dia cansativo, porque tem um pet em casa que já passou da hora de tomar banho. Pesado, né? Por isso, pensem com carinho em soluções delivery, como pet trucks, que resolvem problemas desse tipo. Afinal, levando uma unidade móvel do pet shop ou veterinário até a porta do cliente, ele poderá ganhar tempo. Outra dica é o famoso taxi dog, e aqui entram várias questões. Para oferecer esse serviço, vocês não podem utilizar qualquer carro, porque antes de tudo, o transporte precisa ser seguro. Portanto, o investimento deve ser certeiro em um carro que atenda os requisitos e seja equipado adequadamente. Saiba calcular corretamente seus custos. Infelizmente, é muito comum vermos cálculos equivocados quando analisamos o taxi dog, até porque estamos falando de um investimento bem alto. Manutenção de carro, gasolina, motorista. Muitas vezes o empresário não enxerga que está trabalhando no prejuízo quando oferece esse serviço. Tenha em mente o seguinte, o serviço de transporte não é para trazer lucro, ok? O lucro real vem do banho e dos serviços agregados que virão com ele, procedimentos estéticos e veterinários. Mas, por outro lado, é claro, qualquer serviço jamais pode dar prejuízo, né? A próxima dica é relativa a serviços que ajudam a compensar a ausência e para não deixar o pet sozinho. Quem trabalha o dia todo fora de casa sente um enorme aperto no coração ao deixar um par de olhos solitários na hora de fechar a porta e sair. Mas existem soluções para quem quer amenizar essa culpa. Então, apostem em oferecer passeadores, que oferecem aquela dose de exercício de ar fresco para os pets, ou dog sitters, que fazem companhia e dão carinho quando o dono se ausenta. Ah, e claro, existem também as creches pet, que funcionam de forma muito parecida com as creches de crianças, com estrutura especialmente pensada para recreação, convivência com outros pets e até adestramento. Afinal, que tipo de dono quer que seu pet fique entediado e triste dentro de casa? Tem até pet shops adaptando um pequeno espaço de recreação em sua estrutura. As gaiolas estão com os dias contados. E aí?
Tenho certeza que você já percebeu oportunidades de incrementar suas vendas ou até mesmo um novo negócio. Mas, para isso, lembre-se que é muito importante manter o foco na gestão, controlando estoque, faturamento, agenda de atendimentos e tudo que envolve a administração de uma empresa do mercado pet, né? Afinal, o que diferencia o fracasso do sucesso é o conhecimento, a experiência e principalmente a atitude. A essa altura, você deve estar querendo saber mais, mas nosso tempo já está acabando. Na próxima aula, eu vou te dar dicas mais práticas. Vou revelar como se preparar para crescer, mesmo com a chegada das grandes lojas. Quero pedir para você comentar abaixo desse vídeo e me dizer sua opinião sobre essa primeira aula. Em breve, eu vou enviar outro e-mail com a segunda, mas fique esperto, porque essas aulas só ficam disponíveis durante a semana do empreendedorismo pet e elas não são abertas. O link só é disponibilizado para quem está inscrito na lista dessa semana. Se você acha que essas informações podem ajudar alguém que você conhece, envie esse link e me ajude a fazer a diferença na vida dessa pessoa também. Te espero na próxima. Tchau, tchau! Comecei a ver os vídeos, comecei a me encantar e tal. E foi quando eu investi, comecei a contratar a arquiteta, comecei a fazer. E quando chegou na hora realmente de implementar, eu disse, eu não sei nada de pet. Eu não sei nada de nada. Como é que eu posso começar um negócio sem conhecer o que eu vou fazer? Chegou na hora de precificar no meu projeto, no meu plano de negócios. Eu não sei nem precificar, não sei fazer nada. Eu preciso da Amanda. E foi quando eu me dispus a fazer o curso. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque hoje eu tenho segurança, de começar um negócio, conhecendo muito pouco ainda, mas sabendo realmente o que eu estou fazendo.